Oi, gente! Olha só quem apareceu. Estava sumida daqui do canal, estava. E tive os meus motivos, né, gente? A vida acontecendo, os filhos nascem, as prioridades mudam, e a gente tem que recalcular a rota diversas vezes. Então, eu parei com o canal. Só que em todo o tempo, não morreu o meu gosto pela coisa, sabe? Eu sempre gostei de gravar, sempre gostei de estar me conectando com pessoas através da internet. E continuei lá no Instagram, ativamente. Inclusive, estou desenvolvendo vários projetos para o meu Instagram. Se você não me acompanha lá, já me segue. Mas eu estou voltando porque deu saudade. E tem coisas que não tem como eu falar lá no Instagram, porque é um tempo muito limitado, né? Tem coisas que a gente quer falar mais e não consegue, porque é tudo mais limitado. Então, cá estou eu, novamente, e dessa vez para falar um pouquinho sobre o relato do desmame. Quem me acompanha lá já tá vendo muitas coisas, muitos processos que eu vivi na maternidade, né? Que acabou que no canal eu não compartilhei. Então vai lá, dá uma olhada, tem muita coisa lá, muito conteúdo lá. Mas cá estou eu para falar sobre o desmame, mais um ciclo da maternidade que se encerrou por aqui, né? A maternidade cheia de momentos difíceis, momentos bons, momentos leves, momentos mais desafiadores. E cada um deles, ao longo do tempo, a gente vai se despedindo, né? Eu lembro que por um tempo a Eva dormiu no nosso quarto e a gente se despediu de ter ela dormindo com a gente para ela ir pro quartinho dela. E por muito tempo as sonecas eram só no colo, e depois a gente se despediu dessa fase de sonecas no colo para ela aprender a dormir as sonecas no berço. E teve despedida de livre demanda para ter uma bebezinha que já começa a comer e começa a não precisar mais mamar com tanta frequência, até que chegamos ao desmame, né? Então, vencemos mais uma etapa. Fazem 10 dias que eu desmamei a Eva. E eu tô aqui pra contar um pouquinho de como que foi esse processo, porque muitas pessoas pediram um relato mais detalhado lá no Instagram. Então, como relato, assim, coisas desses tipos demandam mais tempo, né, pra gente conversar e ter esse bate-papo aqui, que é algo mais, assim, ai, não sei, sabe? Você tá aqui comigo, eu tô compartilhando tudo, assim, só deixa fluir. Então, acho que é uma boa hora pra eu voltar com o canal. Então, quem sabe compartilhar um pouquinho mais da rotina por aqui, eu não sei, deixa aí nos comentários o que você tem interesse em ver agora com uma criança, né, gente? Minha filha tem 2 anos agora. Então, é isso, gente. Eu estou aqui de calça de pijama, porque já tá noite, já tomei banho, só botei uma camisa pra parecer que tá, mas eu tô de pijaminha aqui, ó. E aí, gente, contando um pouquinho do relato do desmame, tá? Antes de qualquer coisa, eu queria falar pra vocês que essa fase de a gente decidir, né, vou passar por isso, pelo desmame, vou desmamar meu filho e tal, é uma fase que a gente não pode se comparar muito, tá? Então, tudo que eu vou falar aqui é a realidade, a minha realidade, sabe? É como foi com a minha filha, é como eu senti de fazer com ela. Você vai encontrar o seu jeitinho, mas eu espero que com esse relato eu te ajude, te dê um norte de como pode ser uma forma mais leve de desmame, tá? Mas, como eu falei, não é uma receita de bolo, sabe? Você vai encontrar o seu jeito. Eu acho que mais do que qualquer coisa que conta pra gente viver um desmame legal, é a mãe estar muito sensível pra dizer, não, realmente chegou a hora. Eu não sei os motivos que vão te levar a tomar essa decisão, mas você vai sentir de que realmente é a hora de desmamar e tô confiante. Tô confiante e a gente passa confiança pro bebê. E isso faz com que as coisas fiquem mais tranquilas, né? Eu organizei aqui algumas perguntinhas pra me guiar. E eu acho que não tem como eu falar sobre isso sem trazer todo um contexto de como que foi a amamentação desde o início, né? Lembrando que eu sempre estudei muito, eu tenho esse perfil de mãe de que gosta de estudar, de que gosta de ter ali a informação para se acontecer alguma coisa, já saber mais ou menos o que fazer. E isso foi muito bom, sabe? Eu sempre digo que o conhecimento, ele liberta, ele transforma, porque te dá ali já caminhos que você pode seguir, né? Acho que quando a gente não tem ali a informação, o conhecimento, a gente se sente mais perdida, mais insegura, passa isso pra criança. Então é bom que a gente sempre estude, né? Pelo menos pra mim foi muito bom. E aí, no início da amamentação, eu tive as minhas dificuldades. Como qualquer mãe, eu acho que toda mãe passa, a amamentação é sim difícil, né? O início é mais dolorido, mas eu considerei uma amamentação super tranquila do início ao fim, porque por conta disso, sabe? Porque sempre que acontecia algum probleminha, alguma coisinha, alguma dificuldade, eu já sabia como me portar frente àquela dificuldade, né? Então,
No início, eu tive um peito, assim, extremamente cheio de leite. Vazava leite o tempo inteiro, a produção muito grande de leite mesmo. Então, minha filha tinha muita dificuldade de pegar o peito nesse início ali, porque tava tão cheio que ela não conseguia fazer a pega certa, né? Então, eu tive uma consultora de amamentação, ela me ensinou a fazer ordenha de alívio, né? E aí ela conseguia fazer a pega correta. Então, foi ali alguns dias até conseguir vencer essa fase. Mas lá por uns 6 meses, gente, que começou um dentinho dela machucar meu peito. E aí eu tive mastite, mas logo no início já fui também procurar ajuda, fui num banco de leite, me ajudaram. Fizeram laser pra cicatrizar as feridas, enfim. Tive lá na frente também engorditamento mamário, passei por um monte de coisa, mas ainda assim foi leve, sabe? Porque tudo eu já conseguia solucionar no início, nada ficou muito grave. E a Eva foi uma bebê que ela não era assim extremamente apegada ao peito. Ela era apegada, com certeza, eu acho que não tem como não se apegar, mas ela não tinha o perfil daquele bebê que mama de meia hora, de uma em uma hora, ela nunca foi assim. Então eu queria fazer livre demanda, eu fiz livre demanda, mas ela só pediu peito assim, de 2 em 2 horas, 3 horas, sabe? Nunca foi aquilo de toda hora. E por conta disso, os choros dela, eu soube identificar desde cedo o que era o quê. Então, quando ela chorava por fome, eu dava o peito. Quando ela chorava por tédio, eu não ia dar o peito, porque eu sabia que ela só queria atenção, ela só queria eu ali pra brincar com ela. Quando ela chorava por sono, eu fazia ela dormir, eu não dava o peito a toda hora, sabe? E isso eu acho que também conta muito pro desmame, porque um bebê que é mais apegado, que pede muito, 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 muito peito, vai demorar um pouquinho mais pra desapegar, vai demorar um pouquinho mais pra tu conseguir fazer de forma respeitosa, né, gradual e parando aos poucos, que foi o que eu fiz, tá? Então, só dando aí um contexto pra você entender a realidade como era aqui. Com quanto tempo começou a reduzir as mamadas e sair da livre demanda? Então, antes de qualquer coisa, eu vi a necessidade de não reduzir as mamadas durante o dia, e sim de fazer o desmame noturno. Porque a Eva ainda acordava, tinha alguns despertares à noite, e aí quando ela despertava, eu dava o peito. E isso é uma forma muito mais fácil pra gente que é mãe, frente ao cansaço, né? De a gente já coloca no peito, a criança dorme e tal. Só que tava ficando muito pesado pra mim eu ter que dar de mamar pra ela toda vez que ela acordava. Então eu decidi que eu não daria mais. Então toda vez que ela acordava, eu dava o colo. Eu substituía o peito pelo colo, até que ela se acostumasse e dormisse sozinha ali, não precisasse mais da nossa ajuda. Quando ela despertasse ali, ela mesma já conseguiria voltar a dormir sozinha, né? E levou um tempo, tá? Foi um bom tempo ali de pegando ela no colo, fazendo ela dormir de novo, até que ela começou a dormir a noite toda, sem precisar da gente, né? E assim ela ficou mamando 4 vezes durante o dia, então as mamadas durante o dia eram bem legais, comia bem, e à noite dormia 12 horas completas, sem precisar mais da nossa ajuda, né? Aí chegou um tempo que eu comecei a perceber que a gente podia já reduzir um pouquinho ali, porque ela comia bem e tal, e ela mesma já não tinha mais tanto interesse por 4 mamadas, então a gente ficou com 3 mamadas, tá? Uma mamada quando acordava, uma mamada antes da soneca e uma mamada depois, no sono noturno só, né, na hora de dormir. Então ela mamava pra dormir nessas duas últimas, né? Mamava pra dormir na soneca e mamava pra dormir no sono noturno. E eu, desde a gestação já, tinha definido na minha cabeça que com 2 anos eu iria parar de amamentar. Porque eu achava legal levar a amamentação até 2 anos. Mas que com 2 anos eu ia parar. Eu tinha decidido isso na minha cabeça. Só que o que aconteceu? Eu não tinha só uma bebê que era pegada ao peito. Eu tinha aqui uma mãe que se apegou. Porque eu amei demais amamentar, gente. Então, eu vi ali que a amamentação era o momento que a gente mais estava conectada. Eu achava lindo, sabe? O meu corpo servindo de alimento, de nutrição para minha filha. Eu achava que aquilo tudo muito lindo, sabe? Um presente de Deus mesmo. Porque a gente sabe, né, que muitas mães não conseguem amamentar. Então, poxa, que privilégio que eu tô tendo de amamentar minha filha. E eu me apeguei demais a esse momento. E aí a gente tava só com 3 mamadas. E eu ficava o tempo todo lembrando, tá, mas se eu quero desmamar ela com 2 anos, eu preciso reduzir as mamadas. Eu preciso reduzir, porque quando ela tiver 2 anos, vai ser mais fácil pra desmamar. Então eu ficava sempre lembrando, né? Olha, eu preciso reduzir, né? E aí quando a Eva tava com 1 ano e 8 meses, eu reduzi pra 2 mamadas. Então eu tirei a mamada da manhã e fiquei só com a mamada da soneca e a mamada do sono noturno, que eram mamazinhos para dormir, né? Então ela aprendeu que ela só teria o mamazinho para dormir. Então na soneca ela mamava aqui no peito 10 minutinhos, dormia, colocava no berço, ficava dormindo. E no sono noturno a mesma coisa, daí nesse peito ela ficava 10 minutinhos, mamava, dormia e ia pro berço.
E foi super tranquilo, né? Eu, pra tirar essa mamada da manhã, eu comecei a fazer o cafezinho da manhã, já deixar pronto ali. E aí, quando ela acordava, se ela pedia mamar, já tinha um café da manhã. Então, ela não tinha choro, não tinha birra, não tinha nada. Porque o café da manhã já estava pronto, ela ia e comia. E até ela se acostumar, foi bem tranquilo, assim. Ela se acostumou que já teria algo pra ela comer. E foi de boa. E aí, a gente ficou, a partir de 1 ano e 8 meses, só com 2 mamadas. E mesmo eu apegada, como eu tinha estipulado esse prazo, né, de até 2 anos, eu comecei a falar assim, filha, o mamazinho não é pra sempre, o mamazinho tá acabando. Eu comecei a falar. Por mais que eu estivesse apegada, eu comecei a falar, filha, o mamazinho tá acabando. Toda vez que ela ia mamar, eu falava, filha, a mamãe vai te dar um mamazinho, mas lembra que o mamazinho tá acabando, tá? E essa frase não foi legal. Não foi legal aqui, na nossa experiência, né? Porque eu acredito que gerou um pouquinho de ansiedade na cabecinha dela. Então a Eva, que antes era um bebê que mamava, dormia, saía do peito, ia pro berço tranquilo, dormindo, não acordava, ela começou assim que eu tirava do peito a acordar, chorando, falando quero mais mamar. Então eu acho que isso na cabecinha dela foi tipo assim, meu, se o mamar vai acabar, então eu vou aproveitar enquanto tem e eu quero mais mamar. Foi basicamente isso que eu entendi, sabe? E isso eu digo assim pela minha sensibilidade de mãe mesmo, instinto de mãe, né? Então eu abortei essa frase, parei de falar ela e segui a minha vida amamentando normal. E quando a gente passou por essa fase, eu comecei a internalizar muito assim, tá, peraí, deixa eu entender o que eu tô vivendo, sabe? Eu realmente quero desmamar minha filha, ou eu só tô querendo porque eu defini que com 2 anos eu pararia, sabe? Será que eu quero mesmo? Ou será que só foi porque eu defini? Porque eu não tava sentindo que era a hora ainda. Daí eu ficava me questionando, poxa, as minhas amigas, todas minhas amigas que são mães que eu convivo, assim, todas elas falaram que sentiram que era a hora de desmamar e eu ainda não senti que é a hora. Então eu continuei, eu deixei, sem falar mais nada, até que eu me sentisse confiante. E até a médica, a pediatra da Eva falou: tu precisa se sentir confiante pra viver esse momento. Até que a Eva fez 2 anos. E com 2 anos, as birras se intensificaram. E aí, realmente, eu tive a certeza de que o Terrible havia começado, porque foram birras, foram, assim, os 4 episódios de birras muito intensas, assim, que foram difíceis de lidar. Com isso, eu comecei a perceber que o mamazinho que antes era pra dormir não tava mais servindo nem pra isso. Porque ela vinha pro peito, mamava e não dormia mais mamando. Então, aquilo tava se tornando um mero hábito. E aí eu fiquei tipo, peraí, começou birra mais intensa, não tá mais dormindo mamar, será que ela precisa mesmo? E começou a acender uma luzinha na minha cabeça, sabe? De eu me questionar assim, tá, eu não quero desmamar porque eu tô pegada, não quero desmamar porque eu acho que vai ser difícil desmamar, mas e se isso for um sinal de que a minha filha precisa passar pelo desmame? De que ela tá crescendo e eu preciso respeitar esse ciclo que tá encerrando, sabe? E aí veio a festinha de aniversário dela, e eu já, com essa dúvida na minha cabeça, assim, a gente fez a festinha dela um pouquinho, uns dias depois de ela ter completado 2 anos. Depois da festa, ela voltou a acordar à noite. Voltou a acordar à noite, a gente ia lá no quarto, ela chorando muito, assim, chorando muito, coisa que não acontecia mais. Eu ia lá no quarto dela, dava colo, e ela ficava um tempão acordada, porque dava de ver que era um apego, ela queria que a gente estivesse ali. Aí meu marido às vezes ia, ficava um tempão, não dormia, eu ia, ficava um tempão, não dormia, depois de um tempão, dormia. E as noites se passaram e foi assim, por umas 3, 4 noites. Aí, chegou num sábado, né, depois que passou uma semana ali da festinha dela, chegou no sábado. E eu fiquei, assim, eu tava muito intrigada, assim, eu ficava, não pode ser, ela fez 2 anos. Ela não é mais bebê, né? Com 2 anos já é considerado criança e ela tá regredindo. Uma criança que antes dormia a noite toda voltou a acordar, fazendo birra, chorando, pedindo colo. Não, peraí, tem alguma coisa estranha. E eu sempre fui muito atenta, assim, pra entender o que tava acontecendo. Talvez uma necessidade dela que não tava sendo atendida e tal. E aí eu parei no sábado, nesse sábado, eu fui dar um mamazinho pra ela dormir a soneca. E ela não dormia. Não dormia, ficava acordada e aquilo foi me irritando. E aí eu fiquei, opa, peraí. As mães dizem que quando não tá mais prazeroso é porque talvez seja a hora de parar. E eu fiquei, meu Deus, acho que ela não precisa mais, eu acho que ela não quer mais mamar. Fiquei naqueles pensamentos enquanto ela mamava, e um pouco irritada, brava, assim. E aí eu falei pra ela, filha, se você não quer dormir mamando, a mamãe te faz dormir lá no quarto. Daí ela mamou, dormiu. E eu senti no meu coração de que aquele seria o último mamazinho. Então, o que que eu peguei? O que que eu fiz? Peguei meu celular e gravei. Gravei porque eu senti muito no meu coração de que aquele seria o último mamazinho dela, sabe? E por mais que eu não tivesse, assim, uma certeza, assim, uma convicção plena de que realmente eu ia parar de mamar, né? Ainda tava um pouco na dúvida, assim, não, talvez se for muito difícil, porque eu não queria que ela sofresse, sabe? Não, se ela chorar muito, eu posso dar de novo.
Porque eu não queria que fosse, assim, muito pesado pra ela, né? Mas no meu coração eu senti que seria o último. E eu gravei, filmei, assim, ela mamando, dormindo e tal. Dormiu, saiu do peito, foi pro berço. E aí eu conversei com meu marido, vida. Contei com ele, né, pra passar por essa fase, assim. E graças a Deus eu tenho um marido muito participativo, ele é um paizão. E aí eu falei, vida, o que que tu acha de nessa noite tu tentar fazer ela dormir sem mamazinho? E no domingo tu também tenta na soneca e no sono noturno, pra que seja mais fácil pra ela, né? Porque eu acho que comigo seria mais difícil, porque, né, tá ali, o cheiro tá ali, o peito tá ali. E aí na segunda-feira eu começo a tentar, porque daí ele volta, na segunda ele tem que trabalhar, né? E eu fico com ela. E aí eu tento. Ele topou. Primeira noite sem mamazinho foi tranquila, demorou uns 20, 30 minutos pra dormir. Não ficou chorando, foi de boa. Segundo dia, na soneca, ela resistiu um pouco ao sono, mas em nenhum momento ela pediu desesperadamente pelo mamar, ela só não queria dormir. Ela falava, eu não quero dormir, ela dizia pra ele. Mas aí ele persistiu um pouquinho ali, no quarto com ela no colo, e ela dormiu. E no sono noturno a mesma coisa. Dormiu, assim, demorava uns 20, 30 minutos. E dormia. Aí na segunda eu tava bem apreensiva, assim, porque eu achava que comigo seria muito difícil, tal, que ela ia chorar. Aí na hora que eu fui trocar a fralda dela pra fazer ela dormir, ela falou assim, o mamar? Vamos mamar? E deu uma risadinha, tipo, como se ela entendesse que na verdade ela não ia mais mamar, sabe? Daí eu dei risada e falei, você não precisa mais mamar, né, filha? E aí sim, foi essa frase que funcionou com a gente, sabe? A gente substituiu a frase, o mamar tá acabando pra frase, você não precisa mais mamar. E aí toda vez que ela falava, que foram poucas vezes, toda vez que ela lembrava assim do mamazinho, a gente falava, filha, você não precisa mais mamazinho, você já é uma mocinha, você tá crescendo, né? Agora você tem 2 anos, você não precisa mais mamar. E aquilo era suficiente pra ela ficar tranquila, pra ela não fazer birra, não chorar, não ficar desesperada. E ela dormiu comigo. Eu acho que demorou uns 10, 15 minutos com ela no colo, assim. E foi isso. Então estamos aqui, 10 dias já de desmame. Não teve nenhum momento, assim, de crise dela, de pedir novamente, assim. Às vezes, quando ela olha pro meu peito, ela fala assim, é o peito da mamãe? Não é o mamá, né? Aí eu falo, não é mais o mamazinho, né, filha? É o peito da mamãe. E assim estamos. Sobre o leite secar, né? Eu decidi que, como foi um desmame gradual, um desmame que foi aos poucos, a Eva só tava com 2 mamadas, mamava bem pouquinho, meu peito não enchia mais, eu decidi que eu não iria tomar o remédio pra secar e esperar secar naturalmente, né? Então eu tô aqui 10 dias, eu não fiquei fazendo ordenha pra ver se tinha leite ou não, porque a ordenha também acaba sendo um estímulo, né? Então o peito, ele não é um estoque, ele é fábrica, então à medida que você estimula, ele produz. Então eu não vou ficar ordenhando, fazendo isso pra não ficar estimulando, né? Claro, se você é uma mãe que o filho ainda mama um monte, aí você decidiu que você vai desmamar de forma mais abrupta, assim, tipo, do nada, de repente, você vai ter que fazer, né, um pouquinho de ordenha pra dar esse alívio, porque ele vai encher. Mas no meu caso, não tá enchendo. E já fazem 10 dias. Hoje, que completou 10 dias, eu fiz uma ordenha pra ver se ainda tinha, ainda tem. Bem pouquinho, assim, não saiu, não espirrou, nem nada. Leite foi bem pouquinho. Mas eu sigo aí tentando, deixando secar naturalmente. Não vou ficar fazendo ordenha pra não estimular mesmo. E é isso. Foi um desmame respeitoso, leve, gradual, foi tranquilo. Eu não sofri, ela não sofreu. No início eu senti como se, meu Deus, eu tô perdendo a nossa conexão. Porque só a amamentação proporciona essa conexão, mas depois que passou alguns dias, eu vi que não, que essa conexão ela já foi gerada. Não tem como eu perder essa conexão com minha filha e meu coração ficou em paz, sabe? E hoje eu tô muito feliz, que foi como tinha que ser, sabe? Na hora certa. No momento certo, pra mim e pra Eva. Foi maravilhoso, gente. Eu espero que todas as mamães possam ter uma experiência de desmame como eu tive, sabe? E acredito que estudando e fazendo, assim, aos pouquinhos, tende a ser muito, muito, muito bom. E é isso, gente. Estou voltando com uma frequência, não sei, pro canal, né? Não sei quando que eu vou aparecer aqui de novo. Espero que seja breve. Deixa aqui nos comentários o que você quer ver. Maternidade, casamento, vida com Deus, vocês sabem, né? Eu falo muito sobre isso e agora eu falo muito também sobre mudança de hábitos, porque a maternidade trouxe comigo esse lado, assim, despertou esse lado de eu querer me cuidar mais, de cuidar do tempo do Espírito Santo, de cuidar da minha família, de viver uma vida mais saudável, qualidade de vida mesmo, sabe? Eu acho que isso glorifica muito a Deus. Na verdade, eu tenho certeza, né? Que a gente tem que viver uma vida que glorifica a Deus em todas as áreas. Então, não sei, o que você quiser ver, deixa aqui nos comentários, que eu vou estar pensando aí em vídeos pra gente voltar pro canal mais ativo. E é isso, gente. Eu espero que tenha ajudado, que tenha sido útil pra você. E não esquece de me seguir lá no Instagram. Um beijo.
Tchau!